Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 15, onde Jesus conta a parábola do filho pródigo. Esta parábola retrata dois tipos de pessoas, duas categorias de pessoas. A primeira, o pecador que se arrepende e volta ao colo do Pai e pede perdão. E com certeza é perdoado e acolhido pelo Pai. O segundo tipo de pessoa é aquele filho orgulhoso que está em casa, que até faz as coisas que o pai manda, mas não por amor, simplesmente porque é legalista, porque quer se apresentar como sendo alguém bom. E Jesus conta essa parábola exatamente para esses dois tipos de pessoas, para dizer qual é o comportamento que de fato agrada a Deus, que agrada ao Pai. Veja, logo no início, nos 3 primeiros versículos, acontece o seguinte. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Então, os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus. Esses publicanos e pecadores são representados pelo filho que pede parte da herança ao pai e vai para o mundo, se prostitui, gasta tudo o que tem e depois volta. Este grupo de pessoas, publicanos e pecadores, são o filho pródigo, o filho mais novo que gasta tudo que tem, ou seja, se prostitui, esbanja saúde, esbanja disposição, mas na verdade tudo isso para uma vida dissoluta. Mas assim mesmo desperta e volta para casa. O outro grupo, os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Esse grupo de pessoa aqui representa, ou melhor, é representado pelo filho mais velho, que na parábola rejeita que o pai acolha os filhos pródigos, os publicanos, os pecadores, que voltam e aí pedem, desejam a misericórdia do pai e ser perdoado. Veja a parábola. Eu vou apenas ler e agora você compreenderá a posição de cada pessoa nesta parábola. E a pergunta que fica é: você será o filho pródigo, o pecador, o publicano, que se arrependeu e voltou e pediu perdão ao pai? Ou você será o fariseu, o escriba, o mestre da lei, orgulhoso, prepotente, arrogante, que legalisticamente faz tudo o que a religião pede, o que a igreja pede, o que os mandamentos de Deus pedem, mas o seu coração é insensível, não tem misericórdia? Porque se for assim, o próprio Jesus deixa claro para nós em outros momentos que aquele que perdoar será perdoado pelo Pai, e aquele que não perdoar não será perdoado. Então, não adianta fazer tudo o que a igreja ensina, o que está na tradição da igreja, o que está nas escrituras, se o coração for um coração impenitente, for um coração que não tem em si mesmo desejo de arrependimento e não busca por isso a misericórdia de Deus. Vejamos. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Somos nós, os pecadores. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então, quando nós nos afundamos no pecado, nós queremos nos alimentar com algo que, mesmo sendo tão sujo, nós acabaremos não conseguindo. Então, aí caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora,
Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abençoou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Aqui é o encontro do miserável com a misericórdia. O encontro do pecador com Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, mesmo nós estamos sujos pela lama do pecado, mesmo nós estando contaminados espiritualmente falando com a imundície do pecado, veja, mas o Pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, ou seja, te dou novas vestes te darei. Tirou o pecado, ou seja, tirou o homem velho e revestiu-nos do próprio Filho de Cristo. E colocou um anel no seu dedo. Colocar um anel no dedo, o anel naquela época representava a família, né? A identidade. Ou seja, Deus nos dá de novo a dignidade de filho de Deus. E colocou sandálias nos pés. Colocar sandálias nos pés é dizer para nós: eu te dou capacidade de andar pelos meus caminhos. Eu agora te dou a graça de caminhar, de andar nos passos que eu tenho andado. E ainda, trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos. A alegria de Jesus era muito maior por um só pecador que se aproximava dele e se arrependia do que por 99 fariseus, escribas, ancião do povo, que já estavam ali, mas que não tinham arrependimento. Há mais alegria por um só pecador do que por 99 justos. Não estou dizendo que os fariseus eram justos. Estou dizendo que os filhos mais velhos pensam que estão na graça, na justiça, mas muitas vezes fazem tudo de forma legalista, achando que serão salvos, que serão justificados por aquilo que eles fazem sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, sem comunhão com Deus, sem amor aos irmãos. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele, o filho mais velho, os fariseus, ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Veja se isso aqui não é a narração, com outras palavras, do publicano e do fariseu que sobe ao templo para orar. O fariseu orgulhosamente vai dizer: eu te louvo, Pai, porque eu não sou como o resto dos homens. Eu faço isso. E do outro lado, o publicano bate no peito e diz: Senhor, misericórdia, eu não sou digno nem de olhar para o céu, porque sou pecador, miserável. Isso aqui é a narrativa perfeita daquilo que narra a parábola do pecador e do fariseu que sobe ao templo para orar. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Veja, tu estás sempre comigo, e tudo que é teu é meu. Os fariseus estavam sempre ali na observância da lei, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão, ou seja, os pecadores, estavam mortos e tornou a viver. Estavam perdidos
e foi encontrado. Ou seja, essa parábola que Jesus conta aqui é para mostrar aos fariseus que não adianta estar na lei, não adianta estar de forma legalista, cumprindo os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, se o coração está longe de Deus. É por isso que Jesus vai dizer para eles em outra ocasião: vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês me dizem Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Vocês esquadrinham, vocês birbilhotam as Escrituras, achando que vão encontrar nela a vida eterna, mas elas dão testemunho de mim e vocês não querem vir a mim. Ou seja, em outras parábolas, em outras palavras, esta parábola remonta para nós a vida do ímpio que se arrepende e do religioso, orgulhoso, prepotente, que acha que será justificado por cumprir preceitos e normas e não por amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Peçamos a Deus a graça de sermos o filho mais novo, que mesmo embrenhado, mesmo envolvido no pecado, teve a graça da misericórdia, do arrependimento e voltou para casa. Amém.